profeta Samuel, capítulo 16. Nós lemos na leitura oficial, do verso 1 ao verso 3. Agora vamos ler o verso a partir do verso 10, que diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. 12. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te, unge-o, pois este é ele. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa leitura que fizemos nessa noite, que fala do maior rei que Israel já teve, o rei Davi. Só que todo grande homem tem um início. Todo grande homem ou toda grande mulher tem um início. Todos que almejam ser grande, todos que almejam ser usado por Deus, precisa entender que existe um início, um começo. Geralmente nós olhamos os grandes pregadores, os grandes pastores, os missionários, os servos que Deus usa, e quando olhamos para eles, só vemos as coisas boas, os milagres, as ações extraordinárias que Deus faz na vida dessas pessoas. Alguns Deus faz que prospere, outros Deus usa de formas sobrenaturais. Nós ficamos desejosos de ser igual a eles, ou de ter o que eles têm. Só que todos que almejam ser grande devem entender que existe um começo, e esse começo é obrigatório, é um caminho que quem deseja chegar até o final deve começar pelo início. Parece uma coisa simples, parece uma coisa boba. Todo mundo sabe que tem um início, mas o problema não é saber que existe um início. A questão é se submeter a este início. E eu trouxe algumas verdades aqui da palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite, sobre o chamado de Deus, sobre o homem ou a mulher que Deus escolhe. O tema da mensagem é Davi, o escolhido de Deus. Troque esse nome Davi e coloque o seu nome Diego, o escolhido de Deus. Coloque o seu nome aqui essa noite e vamos ouvir algumas verdades sobre o chamado, baseado no chamado de Davi. Samuel era o profeta que estava em evidência. É um momento que o povo não quer mais se submeter a Samuel, e o povo pede um rei. Todas as nações pagãs têm um rei, então o povo pede um rei. Deus ouve o pedido do povo e dá um rei ao povo. Saul é o rei que o povo escolhe. Samuel fica triste, pensa que o povo abandonou, ele acredita que o povo rejeitou a ele, e Deus diz para Samuel: Samuel, o povo não te rejeitou,
o Deus deles sou eu. Eu é que era o rei deles, que era o governo teocrático. Deus governava a nação de Israel. Então Deus anima o profeta para que ele continue a sua caminhada profética agora. Saul peca, desobedece a Deus. Deus tira o governo da mão de Saul. Quando Deus tira o governo da mão de Saul, Samuel fica mais decepcionado ainda. Porque imagine alguém que você acreditou, alguém que era usado por Deus, e de repente aquela pessoa que tomou o seu lugar, Deus toma o ministério dela, Deus toma o governo da mão dela. Então Samuel está chorando, e Deus diz para Samuel: Samuel, não chora. Até quando tu irás estar chorando por causa de Saul? Te levanta e vai até a casa de Jessé, o belemita. Eu já escolhi um novo rei, um rei segundo a minha vontade agora, não mais segundo a vontade do povo. Jessé se levanta, pega o chifre aonde estava o azeite, começa agora a falar com o povo daquela cidade, e o povo amedrontado, o povo com medo, porque naquela época não era comum receber a visita do profeta. Hoje em dia todo mundo quer que o profeta vá na sua casa, ou quer ir na casa do profeta. Naquela época, o profeta ir numa cidade ou numa casa era problema. Já sabia que era juízo de Deus. Então quando Samuel chega na cidade, aquelas pessoas perguntam o que ele veio fazer. É de paz a tua vinda? E ele dizia: é de paz. Eu vim sacrificar juntamente com a família de Jessé. Quando Samuel convida a família de Jessé, ele diz: santifiquem-se para que nós possamos sacrificar. O santificar para sacrificar era tomar um banho, era se arrumar, porque depois do sacrifício tinha um banquete. Então só participava do banquete, grave isso na sua mente, só participava do banquete quem estava santificado, quem estava limpo. Quando Samuel está diante da família de Jessé, sacrificam, começam agora a preparar o banquete. Deus deu algumas ordens para Samuel. As ordens foram as seguintes que nós lemos na leitura oficial. Deus disse que iria mostrar quem era o novo rei. Deus disse que iria mostrar. Não era na intenção do profeta Samuel olhar e na sua intuição descobrir quem era, adivinhar, palpite. Não, Deus disse: eu vou mostrar quem é que eu escolhi. Primeiro pré-requisito. Segundo, Deus disse: quem eu te ordenar, tu ungirás. Primeiro, quem mostra quem são os escolhidos de Deus é o próprio Deus. E só há unção sobre a cabeça quando o próprio Deus ordena esta unção. Às vezes nós achamos que todos nós podemos fazer tudo. Achamos que podemos fazer o que nós quisermos, ou podemos ser quem quisermos. A gente pode ser, pode querer fazer, pode se achar que temos a unção de Deus para fazer algo, ou que somos o escolhido de Deus para fazer algo. Só que o que Deus falou para o profeta Samuel era claro: eu vou mostrar, e eu vou te ordenar, e quando eu te ordenar é que tu podes ungir. Não é de qualquer jeito. Até o profeta não faz o que quer. Até o profeta recebe ordem de Deus. Até o profeta, para ter qualquer atitude ou falar qualquer coisa, ele tem que primeiro ouvir de Deus. Ele tem que saber qual é a vontade de Deus, para que ele possa falar. Não é falar no impulso, na intuição.
Não é falar um palpite, eu acho. Deus disse: tu só vai ungir quem eu te mostrar. E tu só vai saber quem é se eu te mostrar. Estava oculto aos olhos do profeta. E o próprio Deus iria revelá-lo. Como nós cantamos aqui essa noite. O Senhor conhece os que são seus. Entendeu? O Senhor, Ele conhece os que são seus. Ele sabe, irmão, aqueles que Ele próprio preparou desde o ventre da mãe. Porque existem pessoas que, como o próprio Davi ele diz, de um modo assombroso, me criaste, tu me colocaste no ventre da minha mãe. Tal ciência grandiosa. Deus criou pessoas com características, com aparência, com talentos, com DNA, para que Ele viesse usá-lo no tempo que Ele preparou. Não é de qualquer jeito, não é todo mundo que quer, não é todo mundo olha e pensa, vou fazer. Tem pessoas que Deus já colocou impregnado no DNA, características, para ele cumprir o chamado que Deus tem para a vida dele. Tem pessoas que a gente olha e pensa assim, como esta pessoa prega maravilhosamente bem, como esta pessoa canta, veio da alma. É porque o próprio Deus colocou do DNA desta pessoa, para que esta pessoa cumprisse o chamado que Deus tem na vida dela. Capacitação, dom, só vem de Deus. São coisas que Deus prepara pessoas para determinadas funções e para cumprir determinados ministérios na terra. Então Deus deixa por um momento encoberto, deixa por um momento oculto. E pasmem, nem quem é o chamado sabe que é ele. Nem quem é o chamado sabe que é ele. Porque Davi vivia a sua vida normal, pastor de ovelha, ficava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, obedecendo às ordens do seu pai, rejeitado pelos seus irmãos, cantando louvores com a sua harpa. Quem imaginaria que Davi era o escolhido de Deus? Do mesmo jeito que você olha para o irmão que está do seu lado e você não sabe o que Deus tem na vida dele, está oculto. É por isso que a gente não deve julgar as pessoas. É por isso que a gente não pode matar ninguém, porque você não sabe o que Deus tem na vida dela. Ela pode ser o futuro pastor da igreja. Ela pode ser a futura missionária que vai fazer a obra de Deus fora. Às vezes a gente olha e meneia a cabeça e acha que nunca vai fazer nada. Cuidado, porque está oculto aos nossos olhos. Mas queira Deus que Ele revele aqui esta noite, que Ele abra os olhos e que Ele derrame a sua unção sobre nós. Nós não sabemos, nem quem é chamado sabe. Deus ainda vai mostrar, Deus ainda vai direcionar. Então existe essa regra. Deus é quem mostra e Deus é que ordena a consagração, a unção. Ok. Samuel está na casa de Jessé. Então todos já estão santificados. Lembre-se, santificados para participar do banquete. Tomaram banho, estão arrumados. Agora vamos começar a ver o novo rei. Vamos escolher o novo rei. Aí vem o primeiro filho de Jessé, Eliabe, homem alto, forte, bonito. Aí o que é que Samuel pensa? Esse, com certeza, é o escolhido de Deus. Ele tem boa aparência, ele parece um rei. Eu até vejo ele com a coroa, eu até vejo ele empunhando a espada. Parece um rei. É esse. Este é o homem que Deus escolheu.
Qual foi a ordem de Deus? Eu mostrarei. Eu mostrarei. E o profeta parece que se esqueceu, parece que não se lembrou. Certamente este é o rei, é o escolhido. Aí Deus brada lá do céu: Samuel, você vê a aparência, você vê o que está por fora, você vê o que está aparente. Eu não vejo como você, eu vejo o que está por dentro, eu vejo o interior. Você conhece o agora, você está vendo ele agora, ele está santificado agora, ele está pronto para ser rei para você agora. Mas eu conheço o amanhã, eu conheço o passado, e eu também conheço o presente. Esse não, Senhor, é não, Samuel. Mas, Senhor, ele tem tudo para ser o rei. Ele parece o rei, Senhor. Ele pode parecer, mas não é quem eu escolhi. Deixa eu te contar uma coisa aqui essa noite. Hoje, quando você olha para o nosso prédio aí fora, tá bonito, não tá? Aí você olha e diz: que coisa linda. Tá, é bonito o prédio, branquinho, com aqui em cima azulzinho, embaixo também, tá lindo. Você está vendo o quê? A aparência. Você está vendo o quê? Por fora. Quem é que não se lembra como era antes? Daqui a 1 ano, 2 anos, ninguém mais lembra. Só vai ter a boa lembrança da aparência bonita. É assim que eu e você enxerga. A gente só vê por fora, só vê o que está bonito, só vê o que aparece. Deus estava dizendo: Samuel, tu conhece a aparência, tu conhece o que está por fora, tu conhece o que teus olhos te mostram. Eu conheço a estrutura, eu conheço o que está por trás da aparência. Tem gente que até parece, irmão. Tem gente que dá certinho para aquele caso, dá certinho para aquele cargo, dá certinho para fazer aquilo, até parece, é tão bonitinho, tem todo o jeito para fazer. Aí Deus está dizendo: eu conheço a estrutura, eu sei que ele não presta. Até parece que dá, irmão. Tem aparência, é tão direitinho por fora, é tão bonitinho. Aí Deus está dizendo: se eu der mais um pouquinho, ele fica orgulhoso e morre. Se eu der mais um pouquinho, não aguenta, porque não tem estrutura. Pode até parecer, tem até jeito. Fala, parece, irmão, que é um poço de sabedoria. Se veste, parece mais um político, de tão bonito e alinhado que está. Mas quando você vai ver, a estrutura é fraca, a estrutura não aguenta. Qualquer apertão está correndo, qualquer acocho já quer desistir. Qualquer coisa que o pastor dá, que Deus dá, aí já se incha. Está vendo aí? Eu sou o melhor. Está vendo como eu faço? Está vendo porque só eu estou fazendo? Aí Deus está dizendo: não dou porque não tem estrutura, não aguenta ainda. Aí a gente se engana. Tem pessoa que nem parece que é, nem tem jeito que é, parece que não sabe nem fazer. Aí Deus está dizendo: mas tem estrutura, é de oração, vive uma vida de consagração, vive uma vida de leitura da palavra, é humilde, aguenta coxo, aguenta ser humilhado, tem estrutura. Às vezes as aparências enganam, irmão. É melhor só olhar quando Deus diz: é esse. Se você for pelos seus olhos, se engana. Se engana. Ah, não, mas é tão novo ainda. Não tem jeito não. Não, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Você pode ver, irmão, que geralmente o chamado ele não é enxerido. Pode ver assim: quem quer fazer? Aí, eu. Aí quem é de verdade está lá no cantinho.
quietinho. Porque quem é chamado, a palavra já diz, é chamado. Não é oferecido. É Deus que chama. É Deus que escolhe, irmão. É Deus que conhece quem é e quem não é. Eliabe é tão bonito, parece que é um rei. Tem jeito de rei. Aí Deus está dizendo do alto do céu, não é rei. Eu não escolhi. Porque a unção que Deus tinha para Davi, sabe para quem era? Para Davi. Escuta essa palavra aqui esta noite. O que Deus tem separado para você não é para mais ninguém. É para você em nome de Jesus. Ah, mas alguém vai passar na minha frente. Alguém parece que é melhor do que eu. Alguém vai passar, não vai. Se passar, Deus quebra a perna lá na frente. Porque o que é teu é teu. Chama outro, tem mais, tem Eliabe agora. Eita, esse daí é mais bonito ainda. Esse é que parece mesmo. Aí, não. Aí o profeta entendeu a mensagem. Passa a Samar. Aí o profeta diz, Deus não escolheu esse. Porque parece que a gente só aprende errando. A gente só aprende depois que quebra a cara. A gente só aprende depois que percebe que negócio de chamado é com Deus. Não é porque é teu filho, não. Não é porque é teu parente, não. Não é porque você quer, não. É porque tem pessoa que Deus escolheu e pronto. Às vezes ele escolhe lá da favela, que ninguém conhece, ninguém sabe quem é, não sabe nem falar direito ainda. Mas Deus está dizendo, vou capacitá-lo, vou dar a ele um palavreado bonito, vou ensinar ele a falar, vou dar cultura a ele, vou ensinar ele a se vestir, vai se apresentar bem, vou dar unção, vou dar graça e vai ser usado porque é o escolhido. Aí você olha e pensa, mas ele chegou na igreja agora, é porque Deus escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito do testemunho vivo de um amigo meu, lá de Muriçoca. Só o pastor Divan conhece, eu acho. Muriçoca, lá em Ribeirão. Engenho, lá de Ribeirão. O rapaz não sabia nem falar direito, todo tímido. Foi para a conferência missionária. O reverendo Daniel pregou sobre missões. E no final, ele disse assim, quem quer doar a sua vida para missões? Quem quer aceitar o chamado de Deus aqui nessa manhã? Vem aqui para frente. E aquele rapazinho, irmão, desconhecido, morava em Muriçoca, ninguém sabia quem ele era. Aí de repente ele foi, não tem nada a perder mesmo, foi lá para frente. Deus começou a operar. Quando foi ver, o homem mais rico da nossa igreja, o maior empresário da ICPB, chegou perto dele, botou a mão no ombro dele e disse assim, pode ir para São Paulo que eu pago tudo. Mas irmão, como é que é isso? É mistério de Deus. Como é que é isso? Nem sei te explicar. É Deus que bota graça no olho do homem. Lembra? Tu vai ungir quem eu te mostrar. Tu vai saber quem é quando eu te mostrar. A gente está aqui na frente, sabe que todo mundo está arrumadinho, todo mundo é crente, todo mundo é mulher e homem de Deus. Mas tem hora que Deus mostra o pastor, é aquele, é aquela, é aquele, é aquela. Aí quando vai ver, às vezes a gente nem acha que é ele ou que é ela. Eu acho que o pastor se enganou. Eu acho que ele errou dessa vez. Aí quando vai ver, Deus começa a usar, Deus começa a dar sabedoria, Deus começa a capacitar, Deus começa a fazer maravilha. Porque entenda uma coisa aqui esta noite, o chamado é de Deus, é Ele quem chama. A gente pode olhar e até pensar que não vai dar em nada, mas dá, porque foi Deus que chamou. Passou um ano em São Paulo, o Marcos. Depois foi, sabe para onde? Para a Venezuela. Se viu 2 anos na Venezuela. Um rapaz lá de Muriçoca, tímido, que ninguém acreditava. Deu tanto trabalho ao pastor Divan. Foi ovelha do pastor Divan lá em Ribeirão.
foi para a Venezuela. Se viu 2 anos na Venezuela, ajudando a missionária Adelúcia. Existem pessoas aqui essa noite que às vezes a gente não dá nada, ou que nem a própria pessoa acredita, seja por causa de uma fraqueza, seja por causa que você acha impossível. Mas Deus, oxalá que Deus abra os teus olhos aqui essa noite. E se você não pode se manter, ou manter algum curso, ou fazer alguma coisa que custe, que Deus levante pessoas aqui essa noite para investir em você. Só uma coisa que eu me lembrei aqui agora, irmão, falar de investimento, porque missões é investir, né? Quando eu comecei a ter vontade de estudar, eu tinha muita vontade de estudar, mas minha mãe não trabalhava, não teve meu pai, não tinha dinheiro, não tinha nada, e eu vontade de estudar. E aí eu procurei o pastor da época, que eu queria estudar. Aí ele disse, pode vir. Aí eu comecei a estudar. Aqui na igreja, era Eto na época. Aí passou 2 anos. Eu tive a curiosidade de saber quem pagou, para pelo menos poder agradecer, né? Aí eu fui perguntar, quem foi que pagou? Aí me disseram o nome. Aí eu pensei, que coisa, tá vendo? Eu pensava que a pessoa nem sabia que eu existia, mas a pessoa sabia e olhava. E tem pessoa que você acha que nem sabe que você existe. Às vezes você pensa que nem gosta de você, mas Deus já abriu os olhos espirituais e ora pela sua vida, intercede pelo teu ministério. Às vezes vê você fraquinho, Senhor, ajuda ele, ajuda ela, dá força, porque sabe que é um escolhido de Deus, sabe que é alguém que Deus escolheu. Então que Deus abra olhos de crente aqui esta noite. Passa os 7 filhos de Jessé. A pergunta clássica: acabaram-se os filhos? Não tem mais nenhum filho? Aí vem a resposta: tem um ainda. E por que ele não está aqui? É porque ele está lá fora. Ele é o menor, ele é pastor de ovelha, ele está lá fora. E por que não, homem? Se tivesse um rei, o rei estava aqui. Alguns comentaristas dizem que o fato dele dizer o menor já é algo que menospreza, já é algo como se tivesse ele sido rejeitado. O fato dele estar lá fora cuidando de ovelha, pastor de ovelha, naquela época não era uma profissão bonita, não era uma profissão cheirosa, não era uma profissão limpa, era uma profissão suja. Era uma profissão que ninguém queria, principalmente o judeu. Aí estava Davi lá fora, cuidando de ovelha. A pergunta de Samuel foi: ainda tem algum filho mais? Tem mais algum filho? Acabaram-se os homens? A resposta de Jessé: tem o menor. Mas não se preocupe, se o rei não está aqui na sala, não é ele. A resposta do profeta Samuel: nós não nos assentaremos na mesa sem que ele venha até aqui. Nós só vamos sentar para jantar quando ele chegar. Como assim, irmão? Para o jantar, para o banquete, não tinha que tomar banho, se santificar. Aí chega, alguém vai chamar Davi, um servo vai chamar Davi. Aí chega Davi todo sujo, descabelado, suado, roupa suja. Cheguei. O que aconteceu? Sujo, descabelado, um cheiro não muito agradável. Tá vendo aí? Quem disse que era esse aí? Não, foi perca de tempo, chama ele. Aí Deus diz para o profeta: é esse. Oxente, como assim, irmão? É esse. Aí tem mais, tem a descrição ainda. Para o pai era o menor. Para o pai é aquele que está cuidando de ovelha. Para Deus, olha para Deus. Era, porém, Davi ruivo, de belos olhos e boa aparência. Não, irmão, está errado isso aqui. Era para ter escrito assim: e chegou Davi sujo, com um odor desagradável,
não era ele. Mas o texto diz: ele era ruivo, cor diferente, ele tinha os olhos bonitos e ele era de boa aparência. Como assim, irmão? Escuta isso aqui essa noite em nome de Jesus. Não importa o que os homens pensam de você, não importa o que os homens dizem de você, se preocupe aqui esta noite com o que Deus pensa sobre você. Às vezes os homens nos enchem de elogio, nos enchem de palavra que enche o nosso ego, e Deus está dizendo: eu não acho nada dele. Tem outros que os homens estão dizendo: é o menor, não precisa chamar, ele está sujo, é pastor de ovelha, não é ele. E lá dos altos céus está dizendo: é de boa aparência, é ruivo, tem os olhos bonitos. Pega o chifre, Samuel, e unge, porque é ele. Sempre, irmão, que os homens falam alguma coisa de nós, que os homens dizem sobre nós, nós devemos ir até Deus para saber se isso é verdade, seja bom ou seja ruim. Enquanto Jessé menosprezava Davi, Deus estava dizendo: é este é o homem que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. Samuel pega o chifre, unge a Davi, e o banquete começa, porque o escolhido de Deus chegou. Escuta essa palavra nessa noite. Existem ocasiões que vão esperar por mim e por você. Existem processos que só vão desenvolver, só vão desenrolar quando eu e você for chamado para aquela situação. Porque nada foge do controle de Deus. O investimento que Deus fez na minha e na sua vida, desde o ventre da nossa mãe, é justamente para o tempo que Ele designou, para que se revelasse o chamado dEle em nossa vida. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. O chamado que Deus tem para a tua vida, ele vai ser revelado em nome do Senhor Jesus. Porque não há homem que impeça, não há situação que impeça, não há nada que venha atrapalhar os propósitos de Deus para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. O que Deus tem para fazer na minha e na sua vida vai acontecer, porque o chamado, ele é de Deus. Ok, vamos banquetear. Davi foi ungido. A unção naquela época significava unção, autoridade, capacitação. Deus estava capacitando e dando autoridade a Davi. Para os irmãos de Davi, não entenderam foi nada. Acharam que Davi foi ungido para ser um servo do rei, jamais o novo rei. Os irmãos de Davi vão para o palácio, soldados. A vida de Davi continua, vai para o campo, cuida de ovelha. O fato de Davi ser ungido, o Espírito de Deus sai de Saul, vai para Davi. Um espírito maligno atormenta Saul. E Saul pergunta: não tem nenhum homem que toque bem a harpa, para que possa tocar e eu venha me acalmar? Aí alguém diz: tem, rei, tem um homem aí que toca muito. Ele é filho de Jessé, o nome dele é Davi, ele é de boa aparência e o Espírito dos deuses é com ele. Chama ele. Chamam Davi para servir ao rei, como agora tocador, para acalmar o ânimo de Saul. Jessé manda chamar Davi. Davi se apresenta ao pai e o pai diz assim: meu filho, pegue vinho, pegue queijo, pegue pão, bote num jumentinho e leve lá para seus irmãos,
porque naquela época a guerra não pagava os soldados. Os soldados tinham que gerar o seu mantimento. Leva mantimento para os teus irmãos e para os capitães também. Ele pega, obedece ao seu pai e vai até aonde está a guerra, para fazer aquilo que o seu pai tinha mandado. Por quê? Porque todo aquele que deseja ser grande, todo aquele que deseja que Deus cumpra os seus propósitos em sua vida, precisa entender uma coisa: a obediência é o caminho para que Deus cumpra aquilo que Ele tem para fazer em nossa vida. A obediência nos levará a lugares que você nunca imaginou. A obediência te levará para lugares que você nem imagina. Já viu que tem ocasião que você não quer fazer? Tem cargo que você não quer assumir. Tem trabalho na igreja que você não quer fazer. Você não quer. Aí, aqui ninguém nunca pensou desse jeito. Mas geralmente alguém pensa assim: não tem ninguém para fazer, aí me chama. Aí outros que são mais ousados pensam assim: e eu sou tampa-buraco, é? Não vou fazer. Não vou. Aí Deus está dizendo aqui essa noite para você: aproveita as oportunidades que eu estou te dando. Mas Senhor, só me chamaram porque não tem ninguém. É na tua obediência que eu vou honrar a tua obediência. Quem tem compromisso com Deus é eu e você, irmão. Quem tem compromisso com Deus ouve a voz de Deus. Davi poderia dizer: eu sou ungido, eu sou ungido, eu não vou ser garoto que leva comida para meus irmãos. Pelo contrário, Davi disse: eu vou. Levou o alimento para os seus irmãos. Quando ele está lá dando alimento para os seus irmãos, ele escuta uma voz: não tem homem aí não, é? Manda um soldado aí para vir combater. Eu quero um homem aí de Israel. Você não tem homem não? Aí Davi escuta aquilo. Aí Davi pensa assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Tem homem aqui sim. Tem homem. O que é que o rei disse que iria dar para quem enfrentasse e vencesse? A filha dele, isento de imposto e riqueza. Gostei, eu vou lá. Me leva até Saul. Levam Davi até Saul. Davi chega lá e diz: rei, eu vou enfrentar Golias. Saul diz: mas rapaz, você é um menino. Golias é um gigante. Só a lança dele é maior do que você. O escudo dele você nem aguenta segurar. Aí Davi diz: tá bom, rei, mas eu vou, porque eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Tá certo, mas bota a armadura, porque aqui no exército a gente só luta de armadura. Tá bom, traz a armadura, bota a armadura. Ele não consegue nem andar, tira a armadura. Rei, deixa eu ir do meu jeito. Como é o teu jeito, rapaz? Deixa eu te contar uma história, rei. Um dia eu estava no campo, cuidando das ovelhas do meu pai. Apareceu um leão. Quando apareceu aquele leão, eu fui até ele e enfrentei ele. Peguei ele pelo pescoço, dei uma gravata nele e matei ele. Foi mesmo, Davi? Foi. Depois tem mais. Veio um urso. Quando aquele urso veio, eu peguei aquele urso e matei ele. E salvei as ovelhas do meu pai. Sabe o que é que Davi estava dizendo? Rei, eu tenho experiência com Deus. Esse gigante vai ser igual um animal que tentou roubar as ovelhas do meu pai. Eu matarei em nome do Senhor dos Exércitos. Lembra da obediência? A obediência vai gerar oportunidade para você ser usado por Deus. A obediência que você faz hoje, que você cumpre hoje, vai abrir portas que você nunca imaginou.
Parece que é um gigante, ninguém quer ir, mas Deus vai dizer, sabe por que ninguém vai ir? Sabe por que ninguém quer ir? É porque foi você que eu preparei para esse tempo. É porque foi você. Às vezes a gente olha e pensa, não, ninguém quer fazer isso, ninguém quer ir. Por que ninguém vai? Por que ninguém quer fazer? Mas ninguém quer fazer nada. E Deus está bradando do céu, ninguém faz nada porque é uma ordem minha, para que você entenda que eu te chamei. Amém? Pelo menos um aqui entendeu, não entendeu, irmão? Às vezes ninguém mais quer ir, ninguém mais quer fazer. É ordem de Deus. Porque se o chamado de Deus fosse para todo mundo, o mundo já estava evangelizado. O chamado de Deus é só para aqueles que Deus mostra. É só para aqueles que Deus escolheu. Ele não vê o gigante como gigante. Ele vê o gigante como uma boa oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Existem desafios na igreja. Existe desafio na vida secular. E Deus nessa noite te convida para ser esse Davi que Deus vai usar neste tempo, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi mostra que tem experiência com Deus. E ele vai para a guerra do jeito que ele aprendeu, confiando no Senhor dos exércitos. Talvez você pode estar aqui essa noite e pensar assim, mas irmão, eu não tenho muita sabedoria, eu não tenho muito talento, eu não sei falar desse jeito, eu não sei tocar igual o grupo de louvor que pode vir tocar aqui já, que é tão bonito, que é tão belo quando toca. Eu não sei fazer isso. Mas Deus está perguntando aqui essa noite, você está disponível para que eu possa usar? Você está disponível para que eu possa usar? Deus não está preocupado com os teus talentos aqui essa noite. Deus não está preocupado com as tuas armas que você sabe usar ou você não sabe usar. O que Deus procura aqui essa noite são corações dispostos a Ele usar aqui esta noite, em nome do Senhor Jesus. Alguma mulher precisa se levantar para reformar a SAF. Algum jovem precisa se levantar para reformar a Joveb. Algum adolescente precisa se levantar para reformar adolescentes. Alguém precisa se levantar para começar alguma coisa. Alguém que tem uma visão precisa começar a abrir a boca e começar a falar da visão que Deus está dando. Mas ninguém está acreditando. Aí ele vem de novo. Deus vai trazer um despertamento sobre nós. Aí ninguém ainda está acreditando. Aí ele diz, Senhor, aviva a tua obra ao passar dos anos, ao passar dos séculos. Lembra da tua misericórdia. Aí começa a impactar, começa a despertar outros, começa outros sentir, começa outros ter vontade de evangelizar. O fogo começa a arder. Aí começa a impactar, e quando vai ver, a gente tem um avivamento acontecendo em nosso meio. Porque o avivamento começa com paixão pelas almas. O avivamento começa com entrega por uma causa. O Senhor te convida aqui esta noite para ser usado por Ele. O Senhor te convida para sair do teu mundo e começar a deixar Deus te dar visões. Começar a Deus a falar ao teu ouvido e te dar direcionamentos para o que Ele quer para a tua vida. Chega desse marasmo. Chega de viver uma vida comum. Chega de viver uma vida normal. Deus tem mais para você. Adore a Ele nessa noite. Ei, mandaço iderei. Ei, mandaço iderei. Aleluia, aleluia, aleluia. Começa a dar direcionamentos a crentes aqui esta noite, Senhor. Começa a dar estratégia para crentes aqui esta noite. Começa a levantar ungidos aqui esta noite. Começa a abrir a visão de crentes na faculdade, no trabalho, na escola, na rua, em casa. Começa a usar o teu povo. Ei, mandaço iderei. Adora Ele, adora Ele,
Adore a Ele nesta noite. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa Ele te batizar com o Espírito Santo. Ei, mandaço iderei. Ora, mandaço iderei. Paixão pelas almas. Fogo do Espírito Santo. Unção. Fogo. Fogo aqui esta noite, Senhor. Aquece corações. Ora, mandaço iderei. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.